O texto básico do nosso estudo é este de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 11. Porém, nós queremos destacar o versículo 6. O profeta Isaías retornou à casa do rei Ezequias por ordem do Senhor e o Senhor falou com Ezequias: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Com base nesse texto, em algumas questões, nós gostaríamos de nessa manhã, responder a essas duas perguntas. São duas perguntas que são desafiadoras, são duas perguntas que requerem da nossa parte um profundo exame da Bíblia. Então, as duas perguntas são estas: existe uma hora certa, uma hora determinada para a nossa morte? E a segunda é ligada à primeira, né? Se existe uma hora certa e determinada para a nossa morte, nós podemos antecipar ou postergar essa hora? Ou seja, todas as pessoas morrem numa hora determinada por Deus? E se isso é verdade, será possível que alguém possa ter essa hora antecipada ou essa hora postergada? Então vamos examinar a Escritura para vermos as respostas que nós podemos encontrar na Escritura a respeito desse assunto. Bom, nós queremos já inicialmente estabelecer com relação à primeira pergunta o fato de que todos nós temos uma hora determinada para a morte. É fato. As pessoas recorrem e se lembram muito de um dos textos bíblicos mais ligados a esse assunto, que é quando Davi disse no Salmo 139, e ele disse assim: todos os meus dias foram escritos, e determinados antes mesmo que houvesse qualquer um deles. Então as pessoas, de um modo geral, elas afirmam com facilidade, elas confessam com facilidade essa doutrina ou essa ideia. Mas eu, inicialmente, apesar de responder tão taxativamente, tão rapidamente a primeira pergunta, e admitir que ela facilmente tem aceitação no nosso meio, eu gostaria de destacar esses dois pontos. Todos nós aceitamos com facilidade que há uma hora certa para a morte, isso é um fato, e essa é uma confissão que condiz muito com o que a Bíblia ensina sobre a doutrina da soberania de Deus. Então, quando nós falamos isso, nós estamos falando que existe um Senhor, dono da história, existe um Senhor que determinou os dias de existência de cada um de nós. Contudo, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não podemos flexibilizar essa doutrina, ou não podemos usá-la ou não usá-la de acordo com a conveniência, Não devemos nunca afirmá-la se não formos suficientemente capazes de mantê-la quando perdemos o ente mais querido ou estamos prestes a perder a própria vida. Eu posso dar um exemplo melhor. Você encontra um amigo e esse amigo está triste, esse amigo está aborrecido, ele está até mesmo revoltado. Ele levou o pai para um atendimento hospitalar, num hospital particular, no qual ele tem um plano de saúde, e chega lá, não tem atendimento. E o pai começa a sentir agonizante, e sentados
o filho ampara o pai no colo, né? E o pai vai falecendo ali no colo dele, sem atendimento no corredor de um hospital. É uma história verossímil, baseada em coisas que eu ouvi. Pelo menos 3 pessoas já me contaram que na família deles isso aconteceu, com mãe ou com pai. E você encontra esse amigo e fala com ele assim: não fica revoltado, isso é assim mesmo, seu pai morreu porque era a hora dele. Ninguém morre fora da hora, ele morreu porque aquela era a hora dele. Então fica tranquilo, acalma seu coração, confia no Senhor e saiba disso, seu pai não ia viver nem um dia a mais e nem morrer um dia antes, porque todos só morrem na hora determinada. Ok, tudo bem. Mas e se você tiver que levar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho passar por uma situação igual? Será que se seu filho, ou seu pai, sua mãe morrer no seu colo, na mesma circunstância que eu descrevi aqui anteriormente, você vai dizer para si mesmo, vai dizer para o seu próprio coração: não, isso é assim mesmo, fica tranquilo, meu coração, porque as pessoas só morrem na hora certa. Não morreu ontem porque não era certa e não morreu amanhã porque não era a hora certa. A hora certa era hoje. Ok, se você é capaz de assumir a confissão dessa doutrina para si mesmo quando perder um ente querido, você está no caminho certo. Você está indo no caminho correto. Eu só estou nessa abordagem inicial chamando atenção para isso. Às vezes nós temos muita facilidade de dizer para os outros o que eles devem crer, ou dizer que nós cremos em coisas que não nos afetam tão diretamente. Mas na verdade a nossa fé, a nossa confiança, as coisas que nós cremos, elas são verdadeiramente testadas quando nós as experimentamos em nossa própria vida. Bom, antes de fazer uma abordagem mais detalhada do assunto, eu ainda introdutoriamente coloco essa pergunta complicada, essa pergunta complexa. É correto afirmar que não precisamos nos preocupar tanto assim com a Covid-19, levando em consideração que ninguém morre fora da hora e que se morreu é porque era a hora dele? E eu taxativamente respondo: não é correto. Não é correto. Por que eu estou colocando essa abordagem introdutória? Porque eu tenho ouvido muitos crentes falando isso. Inclusive, situações que podem parecer até estranhas. Eu vou fazer uma festa de aniversário e não tem problema, pode vir quem quiser, porque eu sou daquele tipo que crê que a pessoa só morre na hora certa. Se tiver que morrer é porque é hora dele. Então, se morreu de Covid é porque era a hora dele. E eu vou reunir, fazer o meu aniversário, porque se alguém ficar contaminado e morrer é porque era a hora dele. Seria certa uma abordagem dessa? Seria certo um pensamento desse? Não, esse pensamento não é correto. Eu vou discorrer agora detalhadamente o outro lado da questão. Até agora, nós afirmamos que, de modo geral, via de regra, a Escritura ensina que temos uma hora certa para morrer. A outra questão é: essa hora pode ser modificada? Ela pode ser antecipada? Ela pode ser adiada? Então agora eu vou colocar os pontos a respeito dessa segunda parte, tá bom? Bom, em primeiro lugar, deve ficar bem claro para nós que a perversidade e a loucura podem encurtar o tempo de vida determinado. Olha o versículo, Eclesiastes capítulo 7, versículo 17. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. E aí vem uma pergunta:
por que morrerias fora do teu tempo? Por que você faria algo para morrer antes da sua hora? Por que você faria algo para encurtar o tempo de sua vida? Sim, porque esse versículo ensina que a perversidade e a loucura podem encurtar o tempo de vida determinado. E aí, para nós voltarmos sempre à primeira pergunta, eu coloquei uma figura que é hora marcada, essa figurinha do relógio aí embaixo, dizendo hora marcada. Toda vez que ela aparecer, é porque nós encontramos no versículo também a ideia de que há uma hora marcada. Isso se vê claramente no final do versículo. Por que morrerias fora do teu tempo? Então eu tenho um tempo. Você também tem um tempo. Só que fica claro para nós que é possível morrer fora desse tempo. Fora desse tempo. E o que faz essa antecipação trágica? A perversidade, a loucura. Elas podem fazer isso, elas podem encurtar o tempo de vida determinado. A palavra loucura aí, ela não se refere à ideia de uma pessoa que tem problemas neurológicos, de demência, louco no sentido de que não é capaz de raciocinar perfeitamente. É louco no sentido de fazer coisas que desagradam a Deus, louco no sentido de assumir o controle da sua própria vida, louco no sentido de amar a perversidade, louco no sentido de escolher fazer todas as coisas que não deve. Isso pode encurtar a vida dessa pessoa. Bom, vamos continuar. Segundo ponto. Honrar pai e mãe inclui uma promessa de alongamento da vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 a 3, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. E aí vem uma explicação para nós não ficarmos esquecidos de que este é o primeiro mandamento com promessa. Mas qual o propósito? Honrar pai e mãe produz algo muito desejável, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honrar pai e mãe interfere numa possível data predeterminada, numa data determinada para o tempo de uma vida. Porque honrar pai e mãe alonga a vida, permite longevidade, que é uma palavra que vai aparecer aqui um pouco em alguns versículos. Então, honrar pai e mãe é um dos fatores notoriamente claros que vão interferir nessa questão. Quem honra pai e mãe vai ter longa vida, ou vamos dizer, vida longa, para ficar mais direto, sobre a terra. Vai ficar aqui mais tempo, poderíamos falar de forma parafraseada, vai ficar aqui na terra mais tempo. O terceiro texto, Provérbios, capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Eu destaquei o verbo prolongar e o verbo abreviar. E voltei com a figurinha lá embaixo para lembrar a todos nós. Esse versículo insinua ou deixa transparecer ou fica subentendido que há um tempo para cada um de nós determinado, um dia certo. Mas esse dia certo pode sofrer alteração de prolongamento, ou seja, passa-se dele e vai adiante, ou de abreviação, ou seja, não se chega nele.
Por isso que eu voltei à imagem do hora marcada ali, porque o texto subentende isso. Não faz sentido dizer que uma vida se prolonga ou uma vida se abrevia se não tiver um ponto no meio dessas coisas para definir o que é ir adiante, prolongar, o que é ficar aquém, ou seja, abreviar. Então o texto subentende que há uma hora certa. Porém, ele deixa claro que a pessoa que teme ao Senhor altera isso prolongando a vida. E a pessoa que não teme ao Senhor e é perversa abrevia esse tempo. Então, depende. O prolongamento ou abreviação depende. Depende de quê? De quem teme ao Senhor ou é perverso. Mais um texto. Provérbios capítulo 9, versículo 11. Porque a mim, aí eu incluí aí quem é que está falando, a quem se refere essa expressão mim, né? Porque a mim, e no caso é a sabedoria, se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Então, por mim, a sabedoria, ela diz, é possível, ela diz, que você tenha seus dias multiplicados e tenha anos de vida acrescentados. Aparece de novo ali a figura do hora marcada para nos fazer notar que neste versículo também está pré-existente ou insinuada ou pelo menos indicada de alguma forma a ideia de que há um prazo. Porque você vai acrescentar o quê? Acrescentar só faz sentido se tiver um ponto também de partida, para você falar, a partir dele é que se acrescenta. Então a sabedoria pode alongar os anos de vida além do prazo determinado. Esse é um poder da sabedoria. E observe, sabedoria com letra maiúscula, do jeitinho que aparece em algumas passagens do livro de Provérbios, porque no livro de Provérbios você tem o termo sabedoria com letra maiúscula e o termo sabedoria com letra minúscula. Quando aparece com letra minúscula, refere-se à capacidade que uma pessoa tem de agir, ou um entendimento especial, divino, que ela tem de fazer as coisas, entender as coisas. Aquele modo comum do uso do termo sabedoria, como nós usamos no dia a dia. Mas, quando aparece com letra maiúscula, é o logos personificado. A sabedoria com letra maiúscula é personificada, ela fala, ela diz que tem poder de fazer coisas, por exemplo, como multiplicar os dias de uma pessoa e os anos de vida dela serem acrescentados. Provérbios lida com esse termo sabedoria em algumas passagens como essa, como se estivesse falando do logos, a palavra, o verbo. Então nós temos essa conexão ali. Então a sabedoria personificada na pessoa divina, ela pode fazer isso, ela pode alongar os anos de nossa vida além do prazo determinado. Quinto ponto, aí é baseado na história de Salomão. O pedido de Salomão, que ele fez a Deus, poderia recair sobre o alongamento de sua própria vida ou então o encurtamento da vida de seus inimigos. O Senhor chegou-se para Salomão quando Salomão o buscou, e naquela mesma noite apareceu o Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê ou te faça. Já pensou Deus virar para você e falar isso? Virar para você e dizer assim, desse jeito, você quer me fazer um pedido? Pode fazer qualquer pedido que eu te atendo.
né? Parece até aquelas histórias que a gente ouve dizer de gênio. O gênio chegou e disse assim: faça um pedido, o que você pedir eu te atendo. Não é? Essa é uma forma incomum de nós vermos Deus agindo, mas foi o que aconteceu com Salomão. Pede o que você quiser. Pede o que você quiser que você vai receber, eu vou te dar. E Salomão pediu sabedoria. Sabedoria com letra minúscula, né? Pediu entendimento. Então disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. E aí Deus diz: eu vou te dar a sabedoria e vou te dar as outras coisas que você não pediu. Vou dar a riqueza, vou dar os bens, vou dar a honra, vou dar tudo a longevidade, porque você pediu corretamente, pediu bem, pediu sabedoria e entendimento. O que eu quero que você note aqui é que na prerrogativa que Deus deu a Salomão de fazer o pedido, incluía poder pedir que a vida dele fosse longeva, durasse muito. E incluía a prerrogativa de poder pedir o encurtamento da vida dos inimigos, dos que o aborreciam, dos que poderiam atrapalhá-lo no reinado. Então, o tempo de vida dos inimigos de Salomão poderia sofrer um encurtamento se Salomão tivesse pedido: olha, eu quero sossego, eu quero que o Senhor tire a vida de todos os que me atrapalham, de todos os que me perturbam, de todos os que vão atrapalhar o meu reinado. Então, mesmo que eles tivessem uma hora pré-determinada para morrerem, o atendimento de Deus ao pedido de Salomão alteraria essa hora. E Salomão pedindo: eu quero viver muito, eu quero ter uma vida muito longa, isso também era uma prerrogativa que ele podia ter pedido. E, inclusive, ela é destacada pelo Senhor na resposta. O Senhor vai dizendo: não pediu isso, não pediu isso, nem isso, nem isso. Nem tampouco pediste longevidade. O que dá a entender que a longevidade talvez fosse, dentre todas, a que tivesse a maior atenção, a que chamasse mais atenção, a que provavelmente a maioria das pessoas pediria. Parece a mais notória de todas elas. Então o pedido de Salomão poderia recair sobre o alongamento de sua própria vida ou então o encurtamento da vida de seus inimigos. Sexto ponto: longevidade é um anseio legítimo, pode ser um propósito de vida, mas só se realizará se forem cumpridos alguns requisitos. O Salmo 34, versículos 11 a 14, nesse caso aí eu destaquei, quem está falando isso é Davi. Nesse salmo ele pede a Deus livramento de todos os que o prejudicam. Ele relata no clamor dele a Deus sobre homens maus, homens que estão fazendo mal a ele, mas ele diz ao Senhor: eu vou permanecer fiel ao Senhor. E aí, nesse momento do Salmo 34, do versículo 11 ao 14, Davi diz isso: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aí ele faz uma pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? A pergunta é: você quer? Alguém aqui, ou quem está me ouvindo, tem esse desejo? Porque é um anseio legítimo. A pessoa pode ter esse desejo. E aí Davi responde: se você quer isso, se você deseja isso, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te
por alcançá-la. Então, uma pessoa que refreia a língua do mal, uma pessoa que refreia os lábios de falarem dolosamente, uma pessoa que se aparta do mal, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa que procura a paz, uma pessoa que, além de procurar, empenha-se por alcançá-la, são 6 requisitos, 6 coisas que podem permitir a uma pessoa desejar longevidade e pedi-la ao Senhor e ter uma vida alongada porque cumpriu esses 6 requisitos. Pode se tornar um desejo da vida de uma pessoa viver muito para ver o bem. Como poderia ser permitido a uma pessoa ter o desejo de viver muito para ver o bem se unicamente ela tivesse que morrer no dia determinado para ela morrer? Se houvesse um dia determinado para morrer que fosse duro, que não houvesse nenhuma possibilidade de sofrer nenhuma alteração, seria ilegítimo espiritualmente amar a vida e desejar longevidade. Seria até mesmo ofensa a Deus e a soberania dele. Então, vamos supor, Deus marcou para mim uma morte aos 58 anos, daqui a 2 anos. Mas eu quero viver 80, eu amo a vida, eu quero ter longevidade, eu quero ver o bem. Se porventura eu desejar isso, viver até os 70, eu estarei quebrando uma regra de soberania de Deus. Agora, o texto deixa claro, se você quer, é legítimo querer. Se você deseja e tem esse propósito, pode ter o propósito sem problema. Só que saiba que para conseguir isso, para conseguir quebrar o tempo predeterminado, tem que cumprir esses 6 requisitos. Quem não cumpre esses requisitos não avança, não tem acréscimo de anos de vida, não vai ter a longevidade sonhada, desejada e esperada. Então esse texto, ele é assim um texto bastante importante nesse assunto que nós estamos falando. Item número 7. Olha que eu voltei aí a figurinha do Hora Marcada, porque apesar de estar falando que a hora pode ser antecipada ou postergada, o texto inclui a ideia de que há hora marcada. O texto diz assim, Salmo 55, versículo 23, também de Davi: Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Está falando dos homens maus, de novo. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Então, os malfeitores podem ter as suas vidas abreviadas para menos da metade do que lhes fora determinado. O homem sanguinário, o homem fraudulento, ele enche a medida de Deus, ele é abominável e Deus não tolera e não permite que ele cumpra a metade do tempo de vida dele. Então, se havia uma determinação de vida para ele de 70 anos, o fato dele ser sanguinário, fraudulento, enche a indignação de Deus e ele não chega aos 35. Ele não chega aos 35. Antes dos 35, ele é precipitado por Deus a uma cova profunda. Deus o precipita na cova profunda. Então os malfeitores, eles têm uma hora, mas podem ter suas vidas abreviadas para menos da metade, menos de 50%, para falar matematicamente, do que lhes fora determinado. Ponto número 8. Obediência e compromisso com os mandamentos do Senhor podem alargar a vida além da hora determinada. É o contrário do item anterior, não é isso?
E de novo aparece o nosso símbolo ali, hora marcada, porque o texto contém em si a ideia de hora marcada, mas ao mesmo tempo mostra para nós modificação desse fato. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2, de novo é a sabedoria que está falando, a sabedoria personificada, a sabedoria no sentido de ser a voz de Deus, né? O Logos. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, a ideia de dilatação, de novo presente. A ideia de que os dias de uma pessoa podem ter uma contagem, mas essa contagem pode ser aumentada. A ideia de que os dias de uma pessoa podem ter um limite, mas pode haver um acréscimo. Pode haver um acréscimo. Esse acréscimo, essa dilatação dos dias e dos anos da vida de uma pessoa acontecem quando? Quando ela é obediente, quando ela é compromissada com os mandamentos do Senhor. A sabedoria ensina. Se o seu coração aprendem e se comprometem com isso e obedecem, a sabedoria tem esse poder de conceder esse privilégio, essa bênção de dias aumentados, de dias acrescentados e ainda anos acrescentados, mas e ainda com paz. Com paz, não é só um tempo a mais, é um tempo a mais recheado de paz. Item número 9. 2 homens, e Onã. Ambos foram mortos. E eu coloquei aí a palavra para tornar o ponto de vista sobre esse assunto bem claro. Eles foram executados pelo Senhor por causa da perversidade que abrigavam em seus corações. É o filho mais velho de Judá. Judá é um dos filhos de Jacó, que inclusive de sua tribo veio Jesus, veio Davi, Jesus, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é um nome tão importante que dá nome à Judéia, né? A Judéia quer dizer o povo da tribo de Judá, foi a tribo que permaneceu fiel. Mas lá ainda no começo da história, o filho de Judá, chamado casou-se. E o problema é que ele era perverso. E o Senhor o fez morrer. O Senhor o fez morrer. A ideia é que ele não parece ter morrido no dia determinado, de certa maneira. A ideia é que ele morreu porque o Senhor olhou para ele e disse: você não tem mais condição de viver. Eu não posso permitir mais que você permaneça. Eu estou indignado com você, a sua abominação me fez decidir te executar. E simplesmente morre porque Deus o executa, porque Deus o julga, porque Deus julga a perversidade dele, é uma perversidade que chega perante o Senhor, e o Senhor, como agente soberano, poderoso, diz: você vai morrer, e mata a A mulher de fica viúva sem filho. E aí precisa que seja cumprida a lei do levirato. E aí esse irmão dele, Onã, tem que assumir esse papel, casar-se com a cunhada, agora viúva, que se torna esposa dele, e ele tem que dar filhos a ela, mas os filhos dela não recebem o nome de Onã, não pertencem à família de Onã, pertencem a conforme a lei de Israel. E Onã não ficou satisfeito com isso. O que Onã fazia? Ele tinha relações com a esposa, que fora sua cunhada anteriormente, mulher de
mas ele deixava o sêmen cair na terra, não deixava o sêmen dele permanecer dentro do corpo dela. Quando ele tinha relações com ela, ele não permitia que ela engravidasse, ele impedia a gravidez dela. E o Senhor o executou também. O Senhor tirou a vida dele também. O Senhor foi lá e disse para ele: você já encheu a medida de indignidade, e também o executou. Essa história é complicada porque tinha um filho mais novo que não era ainda da idade correta para assumir o papel, e Judá o rapaz fica maior de idade, ele não entrega o rapaz, não chama a nora, e a nora monta uma artimanha, se passa por prostituta e acaba tendo um filho com o próprio Judá, né? Que era seu sogro de 2 de seus filhos e deveria ser sogro do 3º filho que ele não deu. Então é uma história que termina ainda pior. Mas veja bem, deve ficar claro para nós que o Senhor pode se encher da medida da perversidade e dizer, simplesmente executar uma pessoa. Agora o ponto número 10, que é o último, antes de nós concluirmos. De novo, na sabedoria de Israel, Provérbios capítulo 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Quem recebe e toma para si as palavras de Deus terá alongamento abundante dos seus anos de vida. Abundante. É o que descreve a palavra multiplicarão os anos de vida. A sabedoria diz: olha, eu estou oferecendo minha palavra, aceita, né? Recebe, toma para si. É uma forma de tomar e torná-la pessoal para nós. Isso vai produzir a multiplicação dos anos de vida. Bom, eu queria estender esse estudo para 15 pontos. Tinha mais 5 versículos muito fortes para colocar aí, mas não podia fazê-lo. Eu achei que poderia considerar até aqui suficiente e concluir. Então, concluindo, nós podemos afirmar que a regra especial prevalece sobre a regra geral. Então, há uma regra geral. A regra geral é: todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. A regra geral que nós podemos continuar afirmando é que, de modo comum, quando alguém morre, morre mesmo na hora que Deus determinou para ele. Deus cumpre o propósito que ele tem para cada um de nós e usa tempos diferentes para isso. Dá uma vida muito extensa a alguns, um prazo muito longo para cumprir um propósito na vida dele, e dá um prazo muito curto para outros, desde que Deus cumpra o propósito que ele tem, soberano dele. Via de regra, uns podem morrer com menos anos de vida e outros com muitos anos de vida. Essa é a regra geral. Mas a Bíblia indica, nestas passagens que nós vimos, em alguns outros lugares, que há uma regra especial. E essa regra especial prevalece sobre a regra geral. Então, pode ocorrer na regra geral uma mudança se for determinada uma regra especial sobre ela. A regra especial torna na vida de uma pessoa nula a regra geral, modificada a regra geral. Não há contradição nisso. Não há nenhuma contradição nisso. O Deus Todo-Poderoso que determina os tempos de vida das pessoas, ele pode dizer: você vai viver mais 15 anos. O caso de Ezequias a gente não parou para analisar, não é interesse, ele está de forma geral dentro do assunto. Ezequias pode ter chegado naquele dia da enfermidade mortal dele ao prazo dele, e houve um alongamento de 15 anos,
ou ele pode ter produzido, com alguns males que ele fez, um encurtamento de 15 anos e Deus atendeu a oração dele e voltou o prazo para o original. Não importa. O que ficou claro ali é que havia uma regra geral e depois por uma especial. Isaías não tinha nem saído da cidade. Isaías estava no meio da cidade ainda. Deus já falou com ele: volta lá, porque eu ouvi a oração dele, porque eu me compadeci dele, e diga para ele que ele vai viver mais 15 anos. Então não há nenhuma contradição se o Senhor da regra diz: olha, eu vou fazer uma mudança nessa regra, eu sou soberano. E apenas tudo isso indica para nós que existem exceções. A regra geral é morrer num prazo determinado. Isso acontece com a maioria das pessoas, de um modo geral, mas que podem existir exceções a essa regra. São regras especiais que nós vimos aí claramente quais são, e os textos mostram claramente quais são essas regras. Inclusive lá no Salmo 34 eu citei 6 pontos claros que o texto diz de requisitos para se criar uma regra especial, para se fazer uma mudança na regra geral. Então não há contradição. A regra geral diz que você vai morrer no seu tempo, mas a regra especial diz que quem cumpre os 6 pontos pode sonhar viver muito e ver o bem, pode desejar longevidade e terá, se cumprir os requisitos. São as exceções. Então eu coloquei como ponto final para a gente Deuteronômio 6:2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Prolongados. Então o Senhor abençoa aquele que o ama, o Senhor abençoa aquele que o teme. O Senhor gera uma regra especial para aquele que guarda os estatutos e os mandamentos do Senhor, que foram ordenados para serem cumpridos. Aquele que ensina isso para gerações vindouras. Essas pessoas caem na exceção. Essas pessoas têm uma modificação da regra geral por uma regra especial que permite que os dias deles sejam prolongados. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que Deus nos faça longevos e abençoados, e que nossa vida, ou o nosso modo de abrigar a palavra do Senhor no coração e obedecer, permita-nos isso. Permita-nos termos muitos anos multiplicados, anos alongados e com paz, como diz a Escritura. Deus nos abençoe a todos.